Já vamos abrir ao debate, eu já tenho inscrições, mas o Nassif quer um... Só uma coisinha rapidinho aí. Em 1985, uma pesquisa até do BNDES mostrou que você tinha completado o tecido industrial brasileiro. E naquele período, um economista, cujo nome se perdeu aí, porque os únicos economistas que ganharam projeção política foram os do Real, o Júlio Mourão, ele planejou uma abertura gradativa para justamente integrar a empresa brasileira com o exterior, expor a competição. Essa política sobreviveu ao governo Collor. Lembra quando o governo Collor criou as câmaras setoriais? E tudo mais. E foi arrebentada quando vem o plano real e o câmbio é apreciado em 15%. Naquele momento você matou a política, porque quer dizer, mesmo o Collor, com o discurso liberal dele, jogando muita bacia com a água e com a criança lá, entendeu a importância da continuidade dessa política. Quando vem o plano real... Ué, você não leu meu livro? Eu sei, claro que é. Eu que redigi a medida 158 de abertura. E cá para nós. Depois fui diretor do BNDES, que fiz a política brasileira de qualidade, competitividade e capacitação tecnológica. E quando começou a privatização, a grande crítica que a gente fazia para um gênio que tinha lá, que era o Eduardo Modiano, é que você pegava o setor que estava estatizado e privatizava sem ver as características daquele setor. E o único que tinha essa visão está do meu lado aqui. Ele sabe disso. Mas eu queria fazer duas observações. Obrigado, João, pelas observações, o Nassif também. Na realidade, eu não enfatizei tanto o corte que eu quis fazer sobre a questão da importância da política industrial, entre aspas, chamar atenção para um debate que existe hoje, que é aquele seguinte: indústria é relevante para o desenvolvimento? Eu já ouvi economistas, como eu disse, que frequentam quase diariamente os jornais, dizer que desenvolvimento você pode fazer sem indústria. E no nosso caso é pior, porque você já fez indústria, quer desindustrializar para fazer desenvolvimento. Então, a nossa discussão hoje é muito séria pelo que tem aí na chamada inteligência do país. João, em relação ao segundo PND, eu acho que vale notar, também não quero polemizar, mas é o seguinte, justamente a minha tese de mestrado é sobre o segundo PND, sobre substituição de importações. O grande erro do governo Geisel, porque se você observar o bloco de investimentos que ocorreu pela primeira vez no país, simultâneo, numa proporção muito maior que do Juscelino, que também ocorreu de falar, entre os insumos básicos e bens de capital e toda a parte de infraestrutura, é uma loucura, foi uma coisa impressionante. Agora, qual foi o grande erro do Geisel? Foi ter passado pela Petrobras. Porque nós tínhamos dois gargalos na pauta de importação, era bens de capital e petróleo. Isso ocupava quase 65% da pauta de importação na época. E ele não permitiu avançar nos contratos de risco como poderia. Se você pega a produção e exploração da Petrobras, ela fica praticamente imóvel de 74, 79. Só efetivamente no segundo choque de petróleo que os petrossauros se movimentaram para fazer investimento. Porque enquanto deu, como o retorno era muito maior no refina, eles fizeram a estrutura de craqueamento se manter praticamente uma década, o país consumindo diesel como capeta, que era por conta do que saía da estrutura de craqueamento, e a Petrobras não investia em exploração e produção. Então, isso fez com que, quando viesse o segundo choque, junto com o choque de juros, aquela estrutura que foi montada, e olha, o nível de nós chegamos de investimento em infraestrutura na década quase a 5,4% do PIB. Esse ano aqui nós batemos 1,5% em infraestrutura. Então foi um esforço concentrado do Estado. Eu acho, claro, que era uma corrida contra o tempo também, até porque ninguém podia adivinhar o que aconteceu com a taxa de juros. Você podia até falar como teve o primeiro choque, você poderia ter tido o segundo, mas o segundo choque de juros foi esculhambante. A hora que o México entra em default, até o Delfim, depois outro dia estava almoçando com ele falou, eu me perdi, porque era uma coisa impressionante. Era algo nunca imaginado que pudesse ocorrer no sistema financeiro internacional com a recirculação dos petrodólares. Foi uma loucura. E se nós pegarmos o que nós tínhamos com a indústria, ainda na época do Delfim, com o drawback BFX, o upgrade nas exportações foram fantásticos. O Brasil termina a década de 70 exportando mais que China, Taiwan e Coreia juntos. Uma loucura.
Agora, mas eu não queria enfatizar, eu só quis mostrar o seguinte, que depois daquilo, é como você falou, com um desenho bonito, com os resultados e tal, mas que depois daquilo não tivemos nada. Porque, veja bem ou mal, nós tivemos uma estratégia de desenvolvimento mais do que uma política industrial. Quando nós tentamos fazer um pouco de política industrial com o PSI, como é que você pode fazer política industrial com a taxa de juros na casa do prego e com taxa de câmbio valorizada? Sem um cenário, pano de fundo macroeconômico adequado para essas condições, entendeu? Mas, enfim, a minha questão era só enfatizar o corte de você ter uma estratégia de desenvolvimento e não ter uma estratégia de desenvolvimento. E hoje, o que eu vejo e que me deixa profundamente chateado, que não é a questão ideológica, é a questão pragmática, é ver o que a China faz, quando o Estado tem que intervir, intervém, e a hora que tem que ter mercado, tem, e a hora que tem que ter queima de capital, ele acelera como se capitalista fosse, é uma coisa fantástica. E a gente não sabe fazer isso. Tá? É só ver o que nós fizemos aqui com os grandes grupos que nós criamos. Quando você teve a crise subprime, o governo americano entrou com o quantitative easing, entrou no Citibank, entrou na GM com 20% do capital, interviu no sistema financeiro maciçamente. E o que foi feito aqui? Aqui nós demonizamos, em vez de afastar a gestão, os controladores, fazer através um fundo, poderia ser feito o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, entrar nessas empresas, tirar a gestão e os controladores e continuar os projetos, nós demonizamos todo mundo. Olha, todo o esforço que foi feito do Norberto Debrecht, de inserção internacional, uma coisa fantástica, com todos os problemas que muito provavelmente todas as consultoras têm no mundo. A Bechtel deu risada. Né? A Bechtel deu risada. Por quê? Porque matou o Odebrecht praticamente na América Latina e numa parte do Oriente e África. Né? Nós destruímos capital. Nossa queima de capital foi perversa e equivocada. Né? Ações absolutamente equivocadas do Estado, onde poderia, justamente nesse momento, a hora que o Estado mais precisou, talvez por ter sido fruto do Lava Jato, a crítica que se fez ao incesto Estado empresário privado, o Estado perdeu a condição de ter feito aquilo que deveria efetivamente ter feito, que era uma intervenção maciça e não ter caído. Gente, nunca antes na história desse país, com o nível de reservas que a gente tem, com a estrutura que tinha, nós caímos 8% do produto. Veja, quem é do tempo mais antigo que eu, que jogava em loteria esportiva, você fazer 0 ponto era igual, mais difícil fazer 13. Pô, nós fizemos 0 ponto. Nós conseguimos ter essa capacidade de cair 8% do PIB sem ter hiperinflação e sem ter crise cambial. Isso não existe. É só dar golpe. Dar golpe faz zero rápido. Olha, eu estou de pleno acordo, a maioria de suas observações, eu estou de pleno acordo. Só para concluir com campeões nacionais, o que não é política de campeão nacional, como, por exemplo, o BNDES fez, que o corolário foi agora, da fusão da Fibria ou da compra da Fibria pela Suzano. Essa política começou antes da minha época, como foi na petroquímica também, e como foi no caso específico da Embraer, de ter feito a escolha. Agora, o problema é que quando, por uma série de razões, você tem questões que fogem, não da questão conceitual, mas operacional, se teve ou não teve, quem que é a pessoa física ou não, se mistura tudo. Eu posso questionar, se você, eu sou muito amigo do Luciano Coutinho, é meu irmão, tá certo? Que eu falo, Luciano, a única coisa que você não deveria ter feito em relação à questão da JF é ter financiado papel celulose, pô. Aquele capital intensivo não tem nada a ver com a estrutura do grupo. E outra coisa, você também é sócio da Suzano e sabe, nós estamos aqui num processo que era de centralização, como é que acontece isso? Né? E que, obviamente, conhecendo o Luciano, falou, você tem um ponto, tem aspectos importantes. Falei, porque ia aumentar a capacidade no momento que o mercado internacional poderia estar pressionando baixa de preço. Então, eu diria o seguinte, papel celulose, petroquímica, química, a própria parte de bens capital, o que foi a Embraer, o que não foi se não foi política de campeão nacional? A gente vê aí, se não tivesse feito isso, a gente teria chegado onde chegou. É isso aí. Eu não sei, teríamos perguntas, acho que na CIF nem nosso tempo estourou. A gente fez, acho que um conjunto de debates aqui, ou de conversas, como diria o João, foram
conversas da mais alta qualidade, altíssimo nível, campeãs nacionais. As conversas de hoje. E fora que a gente deu também Capital a Fundo Perdido para o João, que falou quase 35 minutos, viu? Você já levou aqui do nosso debate uma parcela de A Fundo Perdido. Brincadeira, muito obrigado aos nossos convidados, agora da tarde, da primeira parte da tarde. Agradeço o convite, foi ótimo. E da manhã também. Gostaria de encerrar pedindo para quem aqui corajosamente aguentou das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, somos poucos, mas resistentes. Uma salva de palmas aqui a todos e ao evento de hoje. Muito obrigado.